Seguindo então com a nossa leitura do livro Tormentos da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 1. Erro e punição. Em nossas reuniões habituais com amigos afeiçoados ao dever, não poucas vezes direcionamos as conversações para questões que dizem respeito à justiça humana e à justiça divina, assunto palpitante que a todos nos interessa. Erro e punição, culpa e castigo, dolo e cobrança fazem parte dos temas que reservamos para análise e debate, considerando o processo de evolução de cada indivíduo em particular e da coletividade em geral. Muito interessado na problemática obsessiva diante das ocorrências do cotidiano terrestre, chama-me a atenção a grave interferência dos desencarnados no comportamento dos seres humanos. As manchetes sensacionalistas e estarrecedoras apresentadas pelos jornais da grande imprensa e o perturbador noticiário da mídia televisiva com espalhafato e pavor, revelando algumas expressões de sadomasoquismo dos seus divulgadores na maneira de apresentar as tragédias e desgraças da atualidade. Os comentários em torno da violência, gerando mais indignação e revolta do que propondo soluções, vem me despertando crescente sentimento de consternação pelas criaturas, acrescido do lamentável desconhecimento das variadas psicopatologias de que são vítimas, assim como das obsessões de que se fazem servas. Comentando com amigos dedicados aos estudos sociológicos, psicológicos e penalógicos em nossa esfera de ação, aguardei oportunidade própria para auscultar nobre especialista nessas áreas, com o objetivo de esclarecer-me ao tempo em que pudesse ampliar informações e estudos junto dos caros leitores encarnados, igualmente dedicados às terapias preventivas e curadoras dessas enfermidades epidêmicas e outras. Neste estado de espírito, oportunamente fui convidado por afeiçoado servidor de nossa comunidade para um encontro íntimo com o venerável espírito Dr. Bezerra de Menezes, numa de suas instâncias entre nós, cuja dedicação à humanidade, na condição de desencarnado, se aproximava de um século de ininterrupto humanitarismo em trabalho de caridade e iluminação da consciência terrestre. A reunião fora reservada para pequeno grupo de pesquisadores das terapêuticas próprias para a criminalidade e suas consequências entre os seres humanos reencarnados, havendo sido convidados apenas aqueles dedicados ao importante mistério. Em uma área ao ar livre, reservada às conversas íntimas realizadas no hospital, que fora programado para obsediados que faliram nos compromissos terrestres e que desencarnaram sob o guante dos transtornos psíquicos dessa natureza, teve lugar um encontro abençoado. Erguido graças aos esforços e sacrifícios do eminente espírito Eurípides Barçanufo, na década de 1930 até 1940, aquele sanatório passou a recolher desde então as vítimas da própria incúria, tornando-se um laboratório vivo e pulsante para análise profundo das alienações espirituais. Os missionários sacramentanos, ou seja, de Sacramento, Minas Gerais, havia constatado ser expressivo o número de almas falidas nos compromissos relevantes após haverem recebido as luzes do Consolador e que retornavam à pátria espiritual em lamentável estado de desequilíbrio, sofrendo sem consolo na erraticidade inferior. Movido pela compaixão que o caracteriza, empenhou-se e conseguiu sensibilizar uma expressiva equipe de trabalhadores espirituais, dedicados à psiquiatria, para o socorro a esses náufragos da ilusão e do desrespeito às soberanas leis da vida, credores de misericórdia e amparo. Médiuns levianos, que desrespeitaram o mandato de que se fizeram portadores, divulgadores descompromissados com responsabilidade do esclarecimento espiritual, servidores que malograram na execução de graves tarefas na beneficência, escritores equipados de instrumentos culturais que deveriam plasmar
imagens dignificadoras e que descambaram para as discussões estéreis e as agressões injustificáveis, corações que responsabilizaram-se pela edificação da honra em si mesmos, abraçando a fé renovadora, e delinquiram, mercenários da caridade bela e pura, agentes da simonia do cristianismo restaurado, ali se encontravam recolhidos, muitos deles, após haverem naufragado na experiência carnal, por não terem suportado as pressões dos espíritos vingadores, inclementes, perseguidores, aos quais deveriam conquistar, ao invés de se lhes tornarem vítimas, extraviando-se na estrada do reto dever, sobre a injunção perversa. Normalmente, aquele Instituto de Saúde Espiritual se realizavam encontros esclarecedores quando se analisavam as desditosas experiências dos seus pacientes. Outras vezes, candidatos à reencarnação com tarefas definidas na mediunidade estagiavam nos seus pavilhões, observando os companheiros que se iludiram e foram vencidos, ou escutando-os durante suas catarses significativas ao despertar da consciência, dando-se conta do prejuízo que causaram a si mesmos, assim como aos outros que arrastaram na sua vertiginosa alucinação. Sendo verdadeiro hospital-escola, constitui um brado enérgico de advertência para os viajantes do carro orgânico que se comprometeram com a atividade de enobrecimento e de amor. Foi, portanto, em agradável recanto arborizado, em noite transparente coroada de estrelas, clareada por diáfana e ignota luz, que ouvimos o apóstolo da caridade entreteçando considerações em torno do erro e da punição que logo o segue. Já conhecido, partícipe de outros cometimentos, foi recebido com o seu proverbial carinho e eloquente sabedoria, qual sucedera com os demais membros do grupo atencioso. Após breves instantes de saudações afetuosas, palavras introdutórias a respeito do tema, o venerável mentor esclareceu. A problemática do comportamento moral do ser humano encontra-se relacionada com o seu nível de progresso espiritual. Por essa razão, Jesus acentuou que mais se pedirá àquele a quem mais se deu, considerando seu grau de responsabilidade pessoal, em razão dos fatores predisponentes e preponderantes para a conduta. Cada indivíduo é a história viva dos seus atos passados. A soma das suas experiências modela-lhe o caráter, as aspirações, o conhecimento e as responsabilidade moral, invariavelmente ao lado das conquistas significativas conseguidas em cada etapa reencarnacionista. Não raro, gravames e quedas turvam a pureza dos seus triunfos, constituindo-lhes empecilhos para avanços mais expressivos. Soprava uma brisa levemente perfumada, enquanto ele silenciou por breves segundos, para logo continuar. Em razão dessa atitude, renascem os espíritos no clima moral a que fazem jus, nos grupos familiares compatíveis com as suas necessidades, portadores de compromissos próprios para o desenvolvimento dos valores éticos e morais relevantes. Não podendo eliminar as causas precedentes, de alguma forma fazem-se acompanhar por afetos ou adversários que lhes permanecem vinculados à economia evolutiva. É certo que nunca falta, a espírito algum, o divino amparo, a inspiração, os meios hábeis para o êxito, mas muitos deles logo despertam no corpo e atingem a idade da razão, são atraídos de retorno aos locais de que se deveriam evadir e às viciações que lhes cumpre vencer. As tendências inatas, que são reflexo dos compromissos vividos, impelem-nos para as condutas que lhes parecem mais agradáveis e que não lhes exigem esforços para superar. As conexões psíquicas por afinidades facilitam o intercâmbio com os desafetos da retaguarda e, sem o necessário empenho, que às vezes impõe sacrifício e renúncia, fazem-nos tombar nas urdiduras bem estabelecidas para vencê-los, derrotá-los no empreendimento que deveria ser libertador. Novamente silenciou,
olhando para a grande e significativa construção hospitalar, com iniludível compaixão pelos seus internados, deu prosseguimento. A justiça está na natureza, e o desenvolvimento moral do ser amplia os conteúdos sublimes da consciência. A aplicação dos códigos da justiça na Terra vem se dando conforme o grau de responsabilidade humana e o seu aprimoramento moral. Das grotescas e impiedosas punições do barbarismo da Idade Média para a moderna visão da ciência da penologia, houve uma identificação maior da mente humana com a justiça divina, lentamente incorporada aos códigos legais terrestres. Ainda se está longe de uma justiça saudável e igualitária para todos, não obstante, já se pensa em diretrizes humanitárias a serem utilizadas, dignificando o delinquente antes de apenas o punir. Isso porque o conceito sobre a justiça de Deus, mediante a evolução do pensamento e da consciência, elimina a arbitrariedade e a crueldade que lhe eram atribuídas, a fim de apresentá-lo como misericórdia e amor, que oferecem métodos de reeducação construtiva e terapêutica para todos os males, conforme se detecta na conceituação atual da doutrina da reencarnação. Quase sempre, quando se pensa em justiça, imediatamente ocorre o pensamento em torno do componente da punição, como se a sua fosse a finalidade do castigo, jamais da equanimidade, da preservação da ordem e do dever. Tão associado tem de estado esse reflexo que se confunde o seu ministério de preservar o equilíbrio do indivíduo, da massa, das nações, mediante medidas coercitivas da liberdade, ao lado de recessões, embargos de alimentos e remédios, acelerações físicas, psicológicas, morais, destruidoras no sentido da vida. Um estudo profundo, à luz da psicologia, faculta identificar-se no delinquente um enfermo emocional, cujas raízes do desequilíbrio se encontram nas experiências do passado, das existências, culpa, remorso, desarmonia interior, desamor que foram vivenciados, refletem-se em forma de comportamentos transtornados, atitudes infelizes que desboroam nas várias expressões do crime. Consequentemente, assistência específica na mesma área psicológica deveria ser utilizada para a recuperação do paciente infeliz e conceder-lhe o direito à reabilitação, ao resgate do erro perante a vítima e a sociedade. Pensativo, como se estivesse melhor organizando a argumentação, fez nova pausa, logo dando prosseguimento. Além desses fatores psicológicos, outros mais, quando deficientes, contribuem para o erro da criatura humana, quais sejam a educação no lar, a convivência familiar, o meio social, os recursos financeiros, o trabalho, a recreação e a saúde, que desempenham um papel de infinita importância na construção da personalidade, no desenvolvimento dos sentimentos. Em uma sociedade justa, há predominância dos valores de que se desincumbe airosamente os governantes, dando conta das responsabilidades que assumirem perante o povo, sempre vigilantes no que diz respeito aos deveres em relação às massas. Infelizmente, ainda não viceja genericamente essa consciência, o que responde pelos altos índices da violência e da criminalidade, em razão das fugas espetaculares, pelas drogas químicas, pela anarquia, pelo desbordar das paixões a que se entregam os indivíduos mais frágeis moralmente. Isso faculta-lhes a eventualidade da prática do delito, conforme se pode constatar na literatura do passado, do presente. Fedor Dostoiévski, na sua famosa obra Crime e Castigo, bem descreve os tormentos da personagem Raskolnikov, não posso ler russo com facilidade, que apesar de ser um homem honrado, portador de sentimentos nobres, terminou por cometer atrocidades sem limites contra as suas vítimas, a fim de apropriar-se dos valores que possuíam, particularmente da atormentada usurária, que lhe passou a detestar. Diversos autores, como Victor Hugo, Charles Dickens, Arthur
Arthur Miller e muitos outros, utilizando-se desse fator eventual, apresentaram criminosos que se tornaram simpáticos aos seus leitores porque foram levados ao crime por circunstâncias ocasionais, desde que portadores de elevados princípios viram-se na contingência de errar, recebendo em troca punições perversas, muitas vezes injustas. O erro é sombra que acompanha aquele que o pratica até que se dilua mediante a luz clara da reparação. Providenciados os meios hábeis para a renovação do equivocado, reeducando-o para a convivência social, é justo que se lhe conceda o ensejo de prosseguir, construindo o futuro enquanto se sente liberado do desequilíbrio praticado, a fim de conceder-nos ensejo de bem aprofundar reflexões. O amorável amigo fez uma nova pausa e concluiu: dia virá em que os estudiosos do comportamento criminoso da criatura humana perceberão, além desses fatores que levam à delinquência, um outro muito mais grave e sutil, que necessita de profundos estudos, a fim de que se criem novos códigos de justiça para infratores escolhidos por essa incidência. Referimos-nos à obsessão, quando espíritos adversários, desejando interromper-lhes a marcha evolutiva, induzem-nos à prática de delitos de toda ordem, tornando-se coautores de incontáveis agressões criminosas, que muitas vezes redundam em acontecimentos infaustos, irreversíveis. Trabalhando lentamente o campo mental das vítimas com as quais se hospedam psiquicamente, terminam por inspirar-lhes sentimentos vis, armando-as contra aqueles que, por uma ou outra circunstância, se lhes tornam inimigos com ou sem razão, transformando-se em adversários incansáveis, obstinadamente as perseguem ou as enfrentam em combates de violência, que terminam em tragédias. Sob outro aspecto, esses espíritos utilizam-se daqueles com os quais têm sintonia mental e moral para se desforçarem, ou seja, para se vingarem de quem os prejudicou anteriormente, e agora não são alcançados pela sua sordidez nem perversidade, praticando homicídios espirituais e hediondos. As obsessões nessa área são muito expressivas. Seria o caso de examinar-se se a personagem de Dostoiévski não teria sido vítima de algum adversário desencarnado pessoal, ou se não houvera conseguido sintonizar com aqueles que se compraziam em odiar todos quantos lhes tombaram nas cruas perversidades. O erro em si mesmo gera um clima psíquico nefasto, que atrai espíritos semelhantes ao que se compromete moralmente, passando a manter sistemática sintonia, comércio emocional continuado. O castigo geral aplicado a todos quantos se fazem vítimas da criminalidade, sem diferença de situação ou conteúdo espiritual, torna-se injusto e mesmo odiento, transferindo-se para o mundo espiritual os efeitos desses conúbios desastrosos. A divindade, porém, vela, por suas leis sábias, alcançam inapelavelmente todos os seres da criação, facultando o processo evolutivo mediante o qual será possível a felicidade que se anela. Cuidemo-nos todos nós de nos preservar do mal, suplicando ao divino socorro, conforme propôs o incomparável mestre na sua oração dominical, buscando-lhe o amparo e a inspiração, a fim de podermos transitar com equilíbrio pelos difíceis caminhos da ascensão espiritual. Silenciou o bondoso amigo, deixando-nos material expressivo para reflexão. Despedindo-nos momentaneamente, prometeu dar prosseguimento ao tema fascinante, que é a obsessão, nesse aspecto quase desconhecida. Meus amigos, tivemos aqui uma aula sobre criminosos, como e por que existem, e as diferentes razões para tudo isso. Então precisamos ter piedade dos outros e de nós mesmos. Por hoje ficamos por aqui, aguardo para a sequência do nosso estudo. Abraços.